Olá, galera do canal Cosmos e Astronomia. Hoje vamos explorar o fascinante mundo das estrelas. Embora a maioria das estrelas no universo sejam pequenas anãs vermelhas, seguidas por estrelas de massa semelhante à do Sol, existem também as estrelas gigantes e supergigantes. Mas, prepare-se para ficar impressionado, pois as maiores e mais poderosas de todas são as hipergigantes monstruosas, que emitem milhões de vezes mais energia que o nosso Sol. Mas até onde vai o poder e o tamanho dessas estrelas incríveis? Venha descobrir com a gente. Primeiro, vamos dar uma olhada em uma estrela comum como o nosso Sol. Nosso Sol é a referência, com uma massa solar e um diâmetro solar, emitindo uma unidade de luminosidade solar. Um exemplo de estrela gigante seria Rigel, que possui 17 vezes a massa do Sol. Rigel emite cerca de 66 mil vezes mais energia que o Sol e tem um raio estimado em 62 vezes o raio do Sol. Agora, vamos aumentar ainda mais o tamanho e olhar para uma estrela supergigante, Betelgeuse. Essa estrela familiar, localizada na constelação de Órion, possui 20 vezes a massa do Sol. Betelgeuse é estimada em ser 1000 vezes maior que o Sol e emite 135 mil vezes mais energia. Mas essas estrelas não são nada comparadas às estrelas hipergigantes. Um exemplo de uma hipergigante vermelha é VY Canis Majoris, que tem 1500 vezes o tamanho do Sol. Os verdadeiros monstros do universo são as estrelas hipergigantes azuis, como Eta Carinae. Ela tem 150 vezes a massa do Sol e pode atingir até 180 vezes o tamanho do Sol. Eta Carinae emite 4 milhões de vezes mais energia que o Sol. Claro, Eta Carinae é uma estrela do tipo, viva rápido, morra jovem. Ela provavelmente tem apenas cerca de 3 milhões de anos, e os astrônomos acreditam que ela vai explodir como uma supernova em menos de 100 mil anos. Escrevemos muitos artigos sobre estrelas aqui no universo hoje. Aqui está um artigo sobre a maior estrela do universo, e aqui está um artigo sobre Eta Carinae, que está prestes a explodir a qualquer momento. Qual é a maior estrela do universo? Este artigo foi publicado originalmente em 2008, mas foi atualizado várias vezes para acompanhar nosso conhecimento crescente sobre o cosmos. Uma pergunta comum: qual é a maior estrela do universo? Quando falamos sobre o tamanho das estrelas, é importante primeiro considerar o nosso próprio Sol como referência. Nossa estrela familiar tem 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro, 870 mil milhas. Esse é um número tão grande que é difícil de conceber. A propósito, o Sol também representa 99,9% de toda a matéria em nosso sistema solar. De fato, caberiam 1 milhão de planetas Terra dentro do Sol. Com base nesses valores, os astrônomos criaram os termos raio solar e massa solar, que são usados para comparar estrelas maiores ou menores em tamanho e massa com o nosso próprio Sol. Um raio solar é 690 mil quilômetros, 432 mil milhas, e uma massa solar é 2x10 sobrescrito 3 kg, 4,3x10 sobrescrito 3 libras. Isso é 2 nonilhões de quilogramas. Outra coisa a considerar é o fato de que o nosso Sol é relativamente pequeno, comparado a outras estrelas. Como uma estrela da sequência principal do tipo G, especificamente, uma estrela G2V, comumente conhecida como anã amarela, ela está na extremidade menor da escala de tamanho, ver acima. Embora seja certamente maior que o tipo mais comum de estrela, as anãs vermelhas do tipo M, ela é ofuscada, sem trocadilhos, por estrelas como as gigantes azuis e outras classes espectrais. Para simplificar, as estrelas são classificadas com base em suas características essenciais, como a classe espectral, isto é, cor, temperatura, tamanho e brilho. O método mais comum de classificação é conhecido como sistema Morgan-Keenan, MK, que classifica as estrelas com base na temperatura usando as letras O, B, A, F, G, K e M, O sendo a mais quente e M a mais fria. Cada classe de letra é subdividida por um dígito numérico, com 0 sendo a mais quente e 9 a mais fria. Por exemplo, 1 a M9 são as estrelas mais quentes até as mais frias. No sistema MK, uma classe de luminosidade é adicionada usando numerais romanos. Essas classes são baseadas na largura de certas linhas de absorção no espectro da estrela, que variam com a densidade da atmosfera, distinguindo, assim, estrelas gigantes de anãs.
As classes de luminosidade 0 e IA aplicam-se a hipergigantes ou supergigantes. As classes segunda, terceira e quarta aplicam-se a gigantes brilhantes, gigantes regulares e subgigantes, respectivamente. A classe V é para estrelas da sequência principal, e as classes sexta e sétima aplicam-se a subanãs e estrelas anãs. Há também o diagrama de Hertzsprung-Russell, que relaciona a classificação estelar com a magnitude absoluta, isto é, brilho intrínseco, luminosidade e temperatura de superfície. A mesma classificação para os tipos espectrais é usada, variando do azul e branco em uma extremidade ao vermelho na outra, que é então combinada com a magnitude visual absoluta das estrelas, expressa como MV, para colocá-las em um gráfico bidimensional. Em média, as estrelas da faixa O são mais quentes que as outras classes, atingindo temperaturas efetivas de até 30.000 K. Ao mesmo tempo, elas também são maiores e mais massivas, alcançando tamanhos de mais de 6,5 raios solares e até 16 massas solares. Na extremidade inferior, as estrelas do tipo K e M, anãs laranjas e vermelhas, tendem a ser mais frias, variando de 2.400 a 5.700 K, medindo de 0,7 a 0,96 vezes o tamanho do nosso Sol, e tendo entre 0,08 a 0,8 vezes a massa do Sol. Com base na classificação completa do nosso Sol, G2V, podemos, portanto, dizer que ele é uma estrela da sequência principal com uma temperatura em torno de 5.800 K. Agora, considere outro famoso sistema estelar em nossa galáxia, Eta Carinae, um sistema contendo pelo menos duas estrelas localizado a cerca de 7.500 anos-luz de distância, na direção da constelação Carina. A principal estrela deste sistema é estimada em ser 250 vezes maior que o nosso Sol, com no mínimo 120 massas solares, e 1 milhão de vezes mais brilhante, fazendo dela uma das maiores e mais brilhantes estrelas já observadas. No entanto, há alguma controvérsia em relação ao tamanho desta estrela. A maioria das estrelas emite um vento solar, perdendo massa ao longo do tempo. Mas Eta Carinae é tão grande que lança fora 500 vezes a massa da Terra a cada ano. Com tanta massa perdida, é muito difícil para os astrônomos medirem com precisão onde a estrela termina e onde começa seu vento estelar. Além disso, acredita-se que Eta Carinae explodirá num futuro não muito distante, e será uma das supernovas mais espetaculares que a humanidade já viu. Em termos de pura massa, o topo da lista vai para R136A1, uma estrela localizada na Grande Nuvem de Magalhães, a cerca de 163 mil anos-luz de distância. Acredita-se que essa estrela possa conter até 315 vezes a massa do Sol, o que apresenta um enigma para os astrônomos, já que se acreditava que as maiores estrelas só poderiam ter até 150 massas solares. A resposta para isso é que R136A1 provavelmente foi formada quando várias estrelas massivas se fundiram. Não é preciso dizer que R136A1 está prestes a detonar como uma hipernova a qualquer momento. Em termos de grandes estrelas, Betelgeuse serve como um bom e popular exemplo. Localizada no ombro de Órion, essa familiar supergigante vermelha tem um raio de 950 a 1.200 vezes o tamanho do Sol, e engoliria a órbita de Júpiter se estivesse no nosso sistema solar. Na verdade, sempre que queremos colocar o tamanho do nosso Sol em perspectiva, costumamos usar Betelgeuse para isso, veja abaixo. No entanto, mesmo depois de usarmos essa enorme gigante vermelha para nos colocar no nosso lugar, ainda estamos apenas arranhando a superfície no jogo de qual é a maior estrela. Considere WHG64, uma estrela supergigante vermelha situada na Grande Nuvem de Magalhães, a cerca de 168 anos-luz de distância. A imensa maioria das estrelas no universo são pequenas anãs vermelhas. Depois, vêm as estrelas de massa solar, como o nosso Sol. Existem estrelas gigantes e até supergigantes. Mas as maiores estrelas conhecidas são as monstruosas estrelas hipergigantes, que emitem milhões de vezes mais energia que o Sol. Mas, afinal, quão grandes e poderosas são essas estrelas hipergigantes? Primeiro, vamos considerar uma estrela comum como o nosso Sol. O Sol é a base de comparação, com uma massa solar e um diâmetro solar. Ele emite uma quantidade de luminosidade equivalente a uma unidade solar. Um exemplo de estrela gigante seria Rigel, que tem 17 vezes a massa do Sol. Rigel emite cerca de 66 mil vezes mais energia que o Sol e possui um raio estimado em 62 vezes o raio solar. Agora, vamos pensar em algo maior, uma estrela supergigante, Betelgeuse. Essa estrela familiar está localizada na constelação de Órion e tem 20 vezes a massa do Sol. Betelgeuse é estimada em cerca de 1000 vezes o tamanho do Sol e emite 135 mil vezes mais energia.
No entanto, essas estrelas não são nada comparadas às estrelas hipergigantes. Um exemplo de uma hipergigante vermelha é VY Canis Majoris, que mede 1500 vezes o tamanho do Sol. Os verdadeiros monstros do universo são as estrelas hipergigantes azuis, como Eta Carinae. Ela possui 150 vezes a massa do Sol e pode ter até 180 vezes o tamanho do Sol. Eta Carinae emite 4 milhões de vezes mais energia que o Sol. Claro, Eta Carinae é o tipo de estrela que vive rápido e morre jovem. Provavelmente, ela existe há apenas 3 milhões de anos e os astrônomos acreditam que ela explodirá como uma supernova em cerca de 100 mil anos. Escrevemos muitos artigos sobre estrelas no Universe Today. Aqui está um artigo sobre a maior estrela do universo, e aqui está um artigo sobre Eta Carinae, que pode explodir a qualquer momento. Qual é a maior estrela do universo? Este artigo foi publicado originalmente em 2008, mas foi atualizado várias vezes para acompanhar o avanço de nosso conhecimento sobre o cosmos. Ao falar sobre o tamanho das estrelas, é importante primeiro observar o nosso próprio Sol para ter uma noção de escala. Nossa estrela familiar tem um diâmetro de 1,4 milhão de quilômetros, 870 mil milhas. Esse número é tão grande que é difícil de entender a escala. Aliás, o Sol também responde por 99,9% de toda a matéria em nosso sistema solar. Na verdade, você poderia colocar 1 milhão de planetas Terra dentro do Sol. Com esses valores, os astrônomos definiram os termos raio solar e massa solar para comparar estrelas de diferentes tamanhos e massas com o nosso Sol. Um raio solar equivale a 690 mil quilômetros e uma massa solar a 2x10 sobrescrito 3 quilos. Em comparação, o nosso Sol, embora maior que as anãs vermelhas, é relativamente pequeno perto de estrelas gigantes e supergigantes. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like, comente e se inscreva no canal Cosmos e Astronomia para não perder nenhuma novidade sobre o universo. Se você não concorda ou tem outra opinião, sinta-se à vontade para comentar. Use nosso QR Code para se inscrever gratuitamente e ficar por dentro de tudo o que acontece no cosmos. Até a próxima exploração!